Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. E a paz do Senhor especial às nossas mamães maravilhosas. Eu creio que foram muito homenageadas hoje. Amém, filhos? Amém. Eu começo profetizando sobre a vida de cada mãe que está aqui neste lugar, sobre a vida de cada mãe que está nos assistindo ou que em algum momento irá nos assistir através das redes sociais. Eu profetizo sobre cada família a bênção de Deus, a presença do Deus verdadeiro e vivo. Bom, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. É uma frase que é até um pouco clichê, e algumas vão dizer assim, eu não concordo. E outras vão dizer, realmente, você tem razão, essa frase ela condiz com a realidade de uma mãe. Quantos aqui já ouviram falar quando diz assim que ser mãe, viver a maternidade é padecer no paraíso? Muitas já ouviram falar, amém? E agora sim, pensa lá você que é mãe, os filhos, só quem é filho, quem nunca gerou, talvez não consiga responder, de fato, essa pergunta. Mas uma mãe, ela consegue dizer se realmente a maternidade, ela é isso, ela é padecer no paraíso, como muitos falam. E se você concordar comigo, você vai concordar com o título da nossa mensagem que foi proposto hoje pelo nosso pastor, onde que fala que mãe é o trabalho mais difícil e o mais maravilhoso do mundo. Quando você busca no dicionário a palavra padecer, ela significa sofrer dores. Será que uma mãe ela sofre dores? Eu creio que sim. Ela sofre dores físicas desde a gestação. Ela vai sofrer dores emocionais durante muito tempo na sua vida. Na verdade, assim, em vários momentos. Por exemplo, eu penso que aquele momento, que a gente até falou ontem no nosso TPM, né? Quando o filho, ele casa e ele sai. E aí, existe até um termo específico que chama, né? Síndrome do ninho vazio. E aquela mãe sofre. Quando os filhos começam a crescer e ela começa a perceber que ela já não é mais tão essencial, tão necessária na vida do filho. E talvez ela já se vê meio ali de canto, meio de lado. Ela começa também a ter esses momentos de dores emocionais. Mas além das dores emocionais, existem também as dores espirituais que as mães sofrem. Porque, amados, eu creio que diante de Deus, um dia nós vamos entregar os nossos filhos. Um dia o Senhor vai realmente requerer aquilo que nós fizemos, aquilo que nós entregamos aos nossos filhos. A palavra de Deus nos fala que quando nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando velha, mesmo que o tempo passe, ela não vai se desviar. Mas se por um acaso ela se desviar, ela não vai se esquecer. Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Se o filho, quando crescer, ele quer sair do caminho de Deus, ele pode fazer isso. Porque Deus não nos obriga a permanecer na sua presença. Mas ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai esquecer aquilo que a mãe falava para ele. Aquilo que a mãe ensinava, os domingos em que ela levava ele para a igreja. Ele vai estar lá na festa, talvez. Talvez ele esteja na companhia de pessoas erradas. Mas o Espírito Santo vai estar ali falando ao coração dele. E ele não vai esquecer. Porque as marcas que uma mãe que ama e ela realmente se entrega pelo seu filho, as marcas que ela produz na vida do seu filho são marcas profundas, que só o amor pode trazer, que só o amor pode fazer. E é por isso que a palavra de Deus nos fala que se existe um amor que mais se aproxima ao amor de Deus, é o amor de uma mãe. Porque é um amor de entrega, é um amor real, é um amor verdadeiro, é um amor sem esperar algo em troca. E é isso que Deus faz conosco. Deus, ele nos dá, claro que ele quer também essa reciprocidade, ele quer de volta o nosso carinho, a nossa atenção para com ele. Mas ele não nos cobra dessa forma, porque o amor dele é um amor ágape,
é genuíno, é verdadeiro. E assim é o amor de uma mãe para com seu filho, a mãe verdadeira. Porque, infelizmente, também nós temos vivido tempos, como a palavra diz, né, que o amor de muitos se esfriaria. Quantos casos a gente tem, infelizmente, presenciado no Brasil, no mundo, de mães cometendo atrocidades com seus filhos. Por quê? Porque o amor se esfriou. Mas aquela mãe que está na presença de Deus, ela é diferente. Ela realmente, ela pode padecer, ou seja, ela pode sofrer dores. Só que a diferença é que ela sofre dores no paraíso. E esse paraíso é o amor que ela sente por seu filho, porque quem é mãe sabe que não existe amor mais forte, mais verdadeiro. E não dá para explicar quando você não vive. Parece clichê quando a gente não tem filho. Quando fala assim, o amor de mãe, a gente pensa assim, né, todo mundo fala. Mas quando você vive esse amor, você consegue entender. E como uma mãe, ela pode de fato viver este amor? Como de fato ela pode entender o amor de Deus para com seus filhos? Deus, Ele nos capacita. E se você perguntar, mas como que eu vou viver esse trabalho de forma gloriosa? A resposta é através dos frutos do Espírito. E lá em Gálatas 5, 22, 23, que nós vamos ler agora, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E o que é o fruto do Espírito? Porque se você for observar, a gente sempre fala assim, os frutos do Espírito. A palavra de Deus, na verdade, eu mesmo não sabia disso. Eu nunca tinha reparado, mas a palavra ela se renova e ela se revela a cada dia. A palavra não fala frutos, a palavra fala fruto. É um fruto que se manifesta de várias formas. E no final a gente vai falar qual é esse fruto principal que vai manifestar todos os outros. Então, o fruto do Espírito nada mais é do que uma seleção de virtudes entregues pelo Espírito Santo, mas somente para aqueles que foram feitos novas criaturas. Para aqueles que realmente se entregaram e vivem a verdade do Evangelho. Então você fala assim, poxa, mas eu não consigo ter tal fruto. Poxa, mas para mim é difícil porque é uma construção diária. Mas quantas pessoas nós conhecemos, e às vezes essa pessoa sou eu, é você, que vive na casa do Senhor, que conhece a Deus, mas a gente não consegue ver os frutos sendo manifestados. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus seriam reconhecidos pelos frutos que eles dariam. Então, os frutos que Deus dá aos seus filhos, eles não podem ficar escondidos. Não, mas eu sou tímida. Não, mas eu não quero mostrar que eu tenho tantos frutos. Não, os frutos de Deus na vida de uma mãe, na vida de um cristão, eles precisam estar à mostra, para que Deus veja que nós estamos aqui para representá-lo. Para que você e eu possamos realmente ser a presença de Deus na vida de outras pessoas. E especialmente na vida dos nossos filhos, que precisam conhecer o caminho de Deus. E o primeiro fruto que nós vamos falar é a respeito da paz. Não a paz que o mundo dá, como a gente sabe. Não é aquela paz que ela é condicional a situações, ela é condicional a sentimentos. Eu estou em paz, eu vou meditar, vou ficar em paz. Não é essa paz. Essa paz, a palavra nos fala que ela é indiferente dos momentos difíceis que nós estamos vivendo.
essa paz, ela é resultante do amor. E ela nos traz sim um coração sereno. Mas na verdade, ela é experimentada verdadeiramente por aqueles que são justificados mediante a fé. Então a paz que uma mãe precisa ter, essa paz só será alcançada mediante a fé que ela possui em Cristo. Porque nós sabemos que os dias são maus. Porque nós sabemos que o mundo ele tenta de todas as maneiras trazer os nossos filhos para os caminhos errados. Tirar os nossos filhos da casa do Senhor. Eu mesmo tenho uma filha de 4 anos. E eu tento observar nos desenhos, nas coisas que ela assiste, nas roupas, em tudo, aquilo que é a vontade de Deus para a vida dela. Porque, amados, se nós realmente que conhecemos a Deus, não entregarmos os nossos filhos verdadeiramente nas mãos do Senhor, nós não teremos paz. Porque se for para ser assim, é melhor nem engravidar. Por quê? Porque vai chegar um momento em que os nossos filhos não vão estar debaixo das nossas asas. Vai chegar um momento em que nós não estaremos tão junto deles para proteger, para falar assim, ó, não vai por esse caminho não, vai por outro. E nós não teremos paz. Mas se os nossos filhos, eles estão verdadeiramente na presença de Deus, e se nós entregarmos os nossos filhos ao Senhor, nós encontraremos paz. Amém? O próximo fruto que Deus nos fala é a respeito da alegria. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quantas mães talvez estão vivendo momentos difíceis, momentos de angústia, momentos que ela fala assim, não, eu não tenho mais forças para lutar. E se eu não tenho força, eu não tenho alegria para viver. Pois o Senhor, Ele nos fala, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é quem te levanta todas as manhãs. A alegria do Senhor é quem te tira dessa depressão. A alegria do Senhor é que te cura dessa ansiedade. A alegria do Senhor é que te faz acreditar que dias melhores virão, porque Ele vive. Talvez os dias melhores não são nessa terra. Talvez os dias melhores é lá no porvir ao lado de Jesus. Porque é para isso que nós estamos aqui. A nossa passagem aqui, ela é tão rápida. Mas nós pensamos naquilo que há de vir. Quando eu penso no céu, quando eu penso que eu vou morar na eternidade com Jesus, com a minha família, eu creio em nome de Jesus. Eu tenho alegria. E isso me dá força. Isso me dá força para dizer não ao pecado. Isso me dá força para dizer sim para Deus. Quando somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós sentimos essa força e nós sentimos a alegria do Senhor invadindo os nossos corações. E uma mãe, ela precisa dessa força, sim, para enfrentar as dificuldades. Talvez, como eu falei, o seu filho está afastado do Senhor. Talvez você conheceu ao Senhor recentemente e o seu sonho é que o seu filho esteja aqui. Pois não desista. Esteja alegre na presença de Deus, porque o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas. Não adianta nós nos entregarmos à tristeza. Não adianta nós nos entregarmos às nossas dores. Eu sei que não é fácil. A palavra de Deus nos garante que o caminho é estreito, é apertado, é muito difícil. Mas com o Senhor nós podemos. Sem Ele, nada. Então, para uma mãe que não sente essa alegria no seu coração, é difícil. Quantos aqui, talvez, vieram de uma criação difícil, penosa? Não, mas como é que eu vou tratar meu filho com amor, com alegria, se a minha mãe não era assim comigo? Se a minha mãe, ela me tratava de uma forma grosseira, sempre com palavras duras. Mas o Senhor é aquele quem nos renova, Ele nos refaz e Ele escreve a nossa história. Na verdade, Ele reescreve a nossa história. Aleluias. O domínio próprio
e a longanimidade. Fala que ter o domínio próprio e submeter a nossa vontade ao domínio de Cristo é o que nós precisamos para vencer. Mas olha lá, só quem é mãe, pai também, né? Mas quem é mãe aqui sabe do que eu vou falar. Quantas vezes a gente chega, né, e a gente briga às vezes com o filho, né? Olha, não faça isso, tarará. E às vezes a gente sobe o tom da voz. E aí depois a gente se arrepende. Por que eu fui fazer isso? Por que eu falei daquela forma? Às vezes não é o que fala, é como se fala. Porque às vezes falta na vida de algumas mães esse domínio próprio, essa longanimidade. E eu tenho certeza que tudo isso marca a vida de um filho. O teu domínio próprio, a tua longanimidade, que é demorar a irar-se, né, como diz a palavra. Isso vai marcar o teu filho, porque ele vai dizer assim: não, a minha mãe, ela tinha uma mansidão, ela tinha uma longanimidade, ela falava sempre de uma forma tão mansa, tão amorosa. Essa mãe é aquela mãe que produz o fruto do Espírito, em dizer não às suas emoções, em dizer não ao ímpeto de querer falar, de querer fazer, e entrega a Deus os seus sentimentos. E submete a Deus as suas vontades. Não é fácil. Muitas das vezes a gente quer agir, né, com justiça com nossos filhos. E olha que a Isabela só tem 4 anos. Imagina quando ela chegar na adolescência. Meu Deus. Quem é pai e mãe de adolescente, né, ou já passou por isso, né? Todo mundo fala. E se fala é porque é verdade. Mas Deus é comigo. E Ele é com você, em nome de Jesus. Então, quando teu filho, em algum momento, ele estiver naquela situação de rebeldia, talvez isso aconteça. Conta, né, até 1000. Ora a Deus, repreende na mente, né? Satanás, tu está repreendido em nome de Jesus. E assim o Senhor vai nos dando vitória. E o próximo fruto fala sobre benignidade. A benignidade, na verdade, fala sobre demonstrar o quê? A bondade. Fala que ela é diretamente resultante do amor. Somos aconselhados a demonstrar benignidade. Mas olha só, é muito claro que uma mãe vai ser benigna com o seu filho. Talvez há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, isso seria muito mais óbvio do que a gente vê hoje em dia. Então, tratar um filho com benignidade é tratar um filho com bondade. E uma mãe, de fato, quando ela enxerga o seu filho com amor, a palavra de Deus fala, né? Como se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagina Deus, né? Que tem um amor muito mais supremo. Mas quando Deus fala sobre isso, Deus está falando sobre a própria benignidade que vem dele. Nós não conseguiremos ser benignos com nossos filhos sem a presença real de Deus. E ser benigno, ter benignidade, significa que não devemos causar dor a ninguém. E esse não causar dor a ninguém é pensar no nosso próximo, que nesse caso são os nossos filhos, primeiro. É pensar na dor do nosso filho, é nos colocar no lugar dele, é tentar entender o que ele pensa, o que ele sente, por que ele quer fazer aquilo. E muitas das vezes, como é difícil nos colocarmos nessa posição de abrir mão da nossa vontade, da nossa razão, para tentar ouvir, para tentar entender os nossos filhos. E isso não é aplicado simplesmente aos nossos filhos, mas ao nosso próximo. Pode ser o teu irmão, pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa, pode ser o teu colega do trabalho, da faculdade. Então, usar de benignidade é usar de bondade, mesmo que ele não mereça.
é usar de graça. E o que é a graça? É o favor imerecido de Deus nas nossas vidas. A mesma graça pelo qual fomos alcançados, nós devemos tratar, usar para com os nossos irmãos. E assim usar para com nossos filhos. Ser benigno é algo que não é natural do homem, porque o homem, ele é mau. A essência do homem é mau, mesmo com os nossos filhos. Às vezes isso a gente vê nas ruas, a gente vê pessoas que fazem mal aos seus filhos, né? Não vamos comentar, falamos aqui um caso muito, famoso aí no Brasil, de uma mãe que infelizmente contribuiu para a morte de uma criança de 4, 6 anos, eu nem lembro agora, uma criança pequena. Aquela mãe não usou de benignidade, ela não usou de bondade para com seu filho. E quantas outras que não são noticiadas, que as pessoas não veem, que elas não ouvem falar, mas que Deus vê. Mas que as nossas casas, elas sejam realmente um lugar de amparo, que elas sejam um lugar de consolo, um lugar de amor, onde os nossos filhos, eles têm prazer de estar, onde os nossos filhos, ainda que eles estejam distantes, eles sempre vão olhar com amor, eles sempre vão olhar com saudade e dizer, como era bom quando eu morava com a minha mãe, porque ela me tratava com bondade, porque ela era boa em todo o tempo. E essa benignidade é um fruto do Espírito. A fidelidade fala sobre lealdade. A lealdade, ela também não é um fruto do Espírito, um fruto da carne, desculpa. Ela não é algo natural do ser humano. O ser humano, ele tem uma tendência muito grande à infidelidade. Por que nós vemos tantos casamentos se desfazendo por causa de infidelidade? Quantos de nós aqui já não fomos traídos por amigos, por pessoas que nós confiávamos? Não, esse aqui vai ser meu amigo para o resto da vida. E nós abríamos o nosso coração e falava coisas íntimas do nosso ser, da nossa vida, do nosso casamento, porque a gente confiava. Ou talvez, quantas vezes nós fomos essa pessoa infiel, que tratou com infidelidade o próximo. Então, quando a palavra nos fala sobre fidelidade, e ele fala que fidelidade é o mesmo que lealdade. Ser leal aos nossos filhos significa nunca desistir deles. Significa que ainda que meu filho faça isso, aquilo, outro de errado, eu não vou sair falando mal dele. Eu não vou sair contando para todo mundo que ele é isso, aquilo, outro. Mas eu vou falar para Deus. Existe um pastor que nos acompanhou durante algum tempo, que ele tinha uma frase que era muito emblemática. Ele falava assim: você quer falar mal de mim? Pois fale para Deus, porque é para Ele que eu tenho que prestar contas. E ele sempre falava isso, e eu concordo plenamente. Às vezes, é claro, a gente tem que resolver ali, com a pessoa. Mas se você tem que falar alguma coisa de errada, não concordo com fulano, que ele é isso, aquilo, fala para Deus. Se o seu filho está fazendo muitas coisas erradas, fala para Deus. Porque Deus é aquele que pode mudar a mente, é aquele que pode mudar o coração. O Espírito Santo é aquele que transforma o homem. Use de lealdade, use de fidelidade com os seus filhos. Mansidão. Mansidão fala que é o oposto de violência, raiva ou agressividade. Aquele que trata com mansidão, ele é um verdadeiro imitador do nosso Senhor Jesus. A mansidão, eu creio que é um fruto do Espírito que talvez, é cada vez mais difícil a gente ver realmente nas pessoas, mesmo naqueles
que a gente, né, considera filhos de Deus, porque o mundo, ele nos leva por este caminho. Ele nos leva a não ter essa visão de tratar as pessoas com mansidão. Mas as pessoas estão cada vez mais agressivas. As pessoas, elas não querem abrir mão, né, da sua razão, mas elas querem, não, se eu tenho que falar, eu falo na cara. Não é assim que as pessoas falam muitas das vezes? E às vezes é melhor calar. Tem momentos que o silêncio, ele cura. Porque aquela pessoa, ela te agride, mas o que ela espera de você? Ela espera que você vai ficar calado? Não. Ela espera que você vá retrucar. Não, eu sei que ele vai querer falar. E sabe quando você cala, quando você não responde, aquela pessoa fica assim, como assim? Não estou entendendo. Eu pensei que ele ia, né, falar, que a gente ia discutir, que o negócio ia ser quente, né? E aí você calou. Você tratou com mansidão. E aquela pessoa, ela vai ser impactada, ela vai ser marcada. Porque ela vai perceber que em você existe o Espírito Santo. E na vida de uma mãe, a mansidão, ela é testada dia após dia. Na vida de um pai também. Às vezes, né, as mães, elas têm mais essa questão, né, de tratar com mansidão. E às vezes o pai, pela natureza do homem mesmo, né, às vezes ser mais bruto, né, mais grotesco. Mas ter filhos, ele nos eleva. Ter filhos, ele nos torna pessoas melhores. Ter filhos, ele realmente nos leva a uma posição superior, porque nós amadurecemos. Quando nós temos filhos, nós mudamos o nosso foco em relação ao nosso tempo, em relação às nossas finanças. Aquilo que eu considerava, eu era muito feliz, que eu gostava de sair, tarará. Agora que eu tenho filho, mudou. A minha alegria é ver ele feliz. A minha alegria é saber que ele está bem, crescendo bem. Porque eu nunca vi uma mãe feliz vendo seu filho sofrer. Eu nunca vi uma mãe satisfeita, uma mãe de verdade, vendo seu filho na pior. Porque a mãe, a partir daquele momento em que ela descobre que dentro dela existe alguém crescendo, se desenvolvendo, tudo muda. Tudo muda. O corpo muda, a mente muda, as ideias, os sonhos, a realidade se transforma. E o espiritual também precisa se transformar. O espiritual também precisa evoluir. E eu vou dizer assim, que eu sou até suspeita em relação quando fala de gestantes. Eu sou fisioterapeuta obstétrica e eu amo trabalhar com gestantes. Eu falo pro meu marido assim, que eu não posso ver uma grávida, que eu já quero ir lá falar com ela, nem é minha paciente. Mas porque Deus me deu essa oportunidade de trabalhar com gestantes e ver dia após dia o milagre de Deus se concretizando na vida daquelas mulheres. Para quem é mãe, sabe como é maravilhoso gestar, como é maravilhoso você poder alimentar o seu filho pelo seu próprio corpo, quando nós temos a oportunidade da amamentação. E tudo isso é privilégio de Deus na vida das mulheres. Por isso que nós devemos, sim, buscar de Deus o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito. A bondade fala sobre a generosidade expressa em ações. Então, uma mãe, ela precisa ser generosa não somente em palavras, mas nas suas ações. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando a Bela nasceu, né? Começou aquele processo ali né? Vocês que são mães sabem que o filho, geralmente ele não quer a comida dele. Ele quer a nossa, né? Então ele quer comer a nossa comida. Então, assim, é uma coisa mínima. Mas olha só,
a generosidade de você, muitas das vezes, até ficar com fome. Literalmente, você tem que comer outra coisa, porque o filho quer comer a sua comida. Então, são coisas pequenas, no dia a dia, onde Deus, Ele nos prova a nossa bondade e assim a nossa generosidade para com nossos filhos. E por último, fala sobre o amor. Lembra que eu falei que a palavra, ela não fala frutos, ela fala fruto. E aí, estudando, fala que, na verdade, quando Paulo falava sobre o fruto, ele queria falar de um fruto que geraria vários. E este fruto é o amor. O amor, ele é a base para todos os demais frutos. E Cristo nos ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Sérgio, pela vida do irmão João, que ontem, tiveram essa iniciativa das cestas básicas, e todas as pessoas que contribuíram, porque é isso, o amor, ele tem que ser demonstrado em ações. Não adianta falar simplesmente se as ações são diferentes. Então, assim, todo mês a gente está sendo muito abençoado, pelo TPM, pelo nosso tempo, para mulheres. Mas ontem, assim, ver aquelas mulheres vindo aqui para receber da palavra, mas também serem abençoadas através das cestas básicas, foi diferente. Porque foi o amor expresso em ações. Então, que dia após dia, nós venhamos vivenciar este amor expresso em ações. E daí, o Senhor há de manifestar nas nossas vidas todos os demais frutos. Porque, olha lá essa frase. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que nossas raízes não estejam no Calvário. Não estão em Cristo. Onde estão firmadas as nossas raízes? Onde estão firmadas as nossas bases? Aquilo que nós temos como base de valores para as nossas vidas. Em um mundo tão corrupto. Em um mundo tão mau. E cada dia mais nós sabemos, porque é cumprimento da palavra, ele será pior, ele vai ser mais mal, cada dia mais. O inimigo das nossas almas sabe que o tempo dele está acabando, que Jesus está voltando e que ele vai levar a sua igreja. E ele quer nos tirar do foco. Mas se as nossas raízes, elas estão firmadas em Deus, se as nossas raízes, elas estão baseadas no Calvário, no sacrifício vicário de Jesus, nós vamos manifestar o fruto do Espírito, não somente com os nossos filhos, mas com toda a nossa família, com todos os nossos amigos, aonde quer que você chegue, você vai manifestar a presença de Deus. Porque de fato, mãe é o amor maior. Que bom, que a nossa história, ela começa através das nossas mães. Que bom que o Senhor é aquele que manifesta este amor através da vida das mães. Graças a Deus por este amor, graças a Deus, porque a misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou e Ele nos fez mães. Graças a este amor que nós temos o prazer de viver a maternidade. Mas essa maternidade, ela não precisa ser necessariamente biológica. Ela pode ser uma maternidade espiritual, onde você vai adotar pessoas, onde você vai se responsabilizar em ensinar a verdade, em conduzir pessoas ao caminho de Deus. Então, que nessa noite, que haja na sua vida, de fato, uma transformação, e assim, que seja gerado no seu coração todo
todos os frutos do Espírito. O amor, a fé, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fé, sejam transbordantes na nossa vida, em o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia.